Boa tarde a todos, estamos dando início à 12ª reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Já quero aqui registrar a presença do Sargento Pereira do Proerd, como presidente, do vereador Renato Moraes também, que fazem parte dessa comissão, presente também a nossa assessora legislativa, Regiane. Já peço para darmos início então para a leitura da ata da última reunião. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 17 dias do mês de setembro de 2020, às 13h40, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, os vereadores Marcos Pereira de Paula e Renato Nascimento de Moraes. Participou dessa reunião o vereador Marcelo Kraus Rezende. A assessora de comissão, Regiane Goulart, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 10ª reunião ordinária da comissão. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 4476 de 2020, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de anteparo de vidro ou material similar acima dos balcões de buffet e em restaurantes e demais estabelecimentos comerciais que preparam ou servem refeições na forma de buffet, de autoria do prefeito municipal. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por não ter quórum para a votação, não foi feita a leitura do parecer ao projeto de lei número 4478 de 2020, que declara a utilidade pública municipal a Associação dos Policiais Militares da Mantiqueira, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Leitura de correspondência. Ofício número 18 de 2020 da CEMOB, justificativa de ausência na reunião de autoria do secretário de Obra, Infraestrutura e Serviços, o senhor Antônio Alberto Teixeira. Logo após, o presidente passa a palavra ao convidado, o vereador Marcelo Kraus Rezende, autor da indicação número 416 de 2020, que solicitava à Comissão Permanente de Obras convidar o secretário municipal de Obras, senhor Antônio Teixeira, e os representantes da empresa responsável pela obra que está sendo realizada na Rua Abolição, no bairro Vila Podes, para comparecer a esta Casa Legislativa, em reunião de comissão, para prestar informações e esclarecimentos sobre a real situação da obra mencionada. Como o secretário não compareceu, o vereador solicitou reforçar o convite para que ele compareça nesta Casa Legislativa para prestar informações acima citadas. Os membros da comissão deliberaram fazer uma nova solicitação através de requerimento, reiterando o convite ao secretário de Obras e representante da empresa e juntamente convidar alguns moradores para relatarem sobre os transtornos que a obra tem causado. Neste momento, o presidente passa a palavra ao vereador Renato Moraes, que relatou que um morador próximo a esta obra reclamou do incômodo e do perigo à saúde que a poeira pode causar aos moradores, onde sugeriu que a comissão fizesse uma indicação solicitando ao secretário de Obras que, periodicamente, um caminhão-pipa possa percorrer as vias jogando água para umedecê-la, diminuindo assim a poeira. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, em 17 de setembro de 2020. Marcos Pereira de Paula e Renato Nascimento de Moraes. Muito obrigado, Regiane. A ata está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Então, a ata está aprovada. Nós também temos aqui, hoje na reunião, para fazermos a leitura, né, do parecer e para aprovação de dois projetos. Então, vamos dar início primeiro ao substitutivo número 1, ao projeto de lei 4470/2020, de autoria do prefeito municipal, senhor Rodrigo Guimar Martinez Rieira, que altera o dispositivo do plano plurianual de ação governamental de 2018-2021. Só ressaltando aqui que isso vai ocorrer devido à criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Então, por gentileza, fazer a leitura do parecer.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4470. Relatório. A presente análise tem por objeto o substitutivo ao projeto de lei número 4470 de 2020, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera dispositivo Plano Plurianual de Ação Governamental de 2018 e 2021. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. Conforme consta na justificativa, a alteração proposta no Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021 ocorre devido à criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Ressaltamos que este fundo garante recursos para a formulação e execução de políticas públicas destinadas à parcela da população que sofre com deficiência, além de elaborar, conduzir e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse da pessoa com deficiência, na habitação, trabalho, lazer, saúde, educação, transporte, cultura e na acessibilidade ao espaço público e nos esportes. A superação de obstáculos da inclusão das pessoas com deficiência apenas poderá ser conduzida por meio de políticas públicas concretas, que depende da disponibilidade de recursos financeiros apropriados. Assim, faz-se necessária a criação do fundo, onde os recursos deverão ser aplicados em planos, programas e atividades de promoção em defesa da pessoa com algum tipo de deficiência, promoção dos direitos, emancipação, financiamento de projetos para geração de emprego e renda, desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento especializado de pessoas com deficiência, execução de programas de educação e de inclusão social. Com a unidade orçamentária, a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência será um instrumento essencial no auxílio da captação de recursos externos que, reunidos ao orçamento municipal, desenvolverão o financiamento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência deste município. No entanto, ainda há uma lacuna em relação ao financiamento das ações de forma mais objetiva, que proteja a pessoa com deficiência. Assim, para alcançar uma sociedade inclusiva, faz-se necessária a implementação de políticas públicas que proporcionem a inclusão das pessoas com deficiência em todos os setores. Em face desta verificação, é que se propõe um presente substitutivo ao projeto de lei para, assim, designar fontes orçamentárias seguras destinadas a financiar os projetos e as demais ações no âmbito municipal que tenham como alvo garantir e melhores condições às pessoas com deficiência. Na atualidade, o que se almeja é uma sociedade que se dê condições de oportunidades com igualdade entre os cidadãos. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 4470 de 2020. É a nossa análise, salvo maior juízo, Câmara Municipal de Itajubá, 7 de outubro de 2020, José Maria Silva, relator dessa comissão. Mais uma vez, obrigado, Regiane. O substituto número 1, parecer do substituto número 1 ao projeto de lei 4470 de 2020 está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Então está aprovado aí o parecer substitutivo número 1 ao projeto de lei 4470. Temos também o substitutivo número 1 ao projeto de lei 4471, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, chamando a atenção que é uma ação para a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo. Por gentileza, leitura. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4471. Relatório. A presente análise tem por objeto o substitutivo ao projeto de lei número 4471 de 2020, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.
Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos dispostos do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. Conforme consta na justificativa, a alteração proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 tem o alvo de incluir a ação criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal do Governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, permite a ligação entre o planejamento de curto prazo, no caso o orçamento anual, e o planejamento de longo prazo, que é o Plano Plurianual, o PPA. A LDO define metas e prioridades da administração pública, além de estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que poderão afetar as contas públicas. Assim, ela fixa os recursos que o governo pretende economizar, traça as regras, vedações e limites para as despesas dos poderes. Autoriza o aumento das despesas com o pessoal, regulamenta a transferência a entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. Como unidade orçamentária, a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência será um instrumento efetivo no auxílio da captação de recursos externos que, reunidos ao orçamento municipal, desenvolverão o financiamento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência deste município. Existe ainda uma lacuna em relação ao financiamento das ações de forma mais objetiva, que proteja a pessoa com deficiência. Assim, para alcançar uma sociedade inclusiva, faz-se necessária a implementação de políticas públicas que adapte a inclusão das pessoas com deficiência em todos os setores. Em face dessa verificação, é que se propõe um presente substitutivo ao projeto de lei para que, assim, designar fontes orçamentárias seguras destinadas a financiar os projetos e as demais ações no âmbito municipal que tenham como alvo garantir e melhores condições às pessoas com deficiência. Ressaltamos que este fundo garante recursos para a formulação e execução de políticas públicas destinada à parcela da população que sofre com deficiência, além de elaborar, conduzir e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse da pessoa com deficiência na habitação, trabalho, lazer, saúde, educação, transporte, cultura e na acessibilidade ao espaço público e nos esportes. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 4470 de 2020. É a nossa análise, salvo o maior juízo, Câmara Municipal de Itajubá, 7 de outubro de 2020, José Maria Silva, relator desta comissão. Em discussão, eu gostaria de só levantar aqui, Regiane, por gentileza, inclusive no final, né, você leu o projeto de lei 4470, é porque aqui na redação está 701, né, eu não sei se isso aqui, no caso lá, no processo, né, é importante estar colocado o número correto, então é 4471, somente essa questão da correção aí, né, para não ter nenhum problema. Alguma coisa, vereador Renato? Parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4471/2020 está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, então também está aprovado. Bom, fizemos as leituras. Vereador Renato, alguma colocação, por gentileza? Muito boa tarde, vereador Sargento Pereira, presidente dessa comissão, Regiane, que nos auxilia sempre aqui nas nossas reuniões, equipe da comunicação sempre nos auxiliando também, público que nos acompanha. Vereador Sargento Pereira, presidente, eu tenho uma sugestão de pauta para discussão em uma das nossas próximas reuniões, relacionada ao transporte público coletivo na cidade de Itajubá. Com a pandemia, a rotina da população foi completamente alterada. E nós temos observado, graças a Deus, uma retomada gradual à normalidade. A reabertura do comércio, a flexibilização de algumas atividades, a própria adesão do município ao programa Minas Consciente do governo do estado, a progressão e o avanço para a onda verde, que acabou possibilitando mais flexibilização, não só para o comércio, mas também para outras atividades dentro do município de Itajubá. E dentro disso,
alguns comércios como bares, restaurantes, lanchonetes, estão retomando também as suas atividades dentro da normalidade, e eu digo a nova normalidade, né, com as recomendações de segurança e enfim. O ponto que eu quero trazer para a discussão nas nossas reuniões trata-se da seguinte situação. Com essa reabertura do comércio, alguns estabelecimentos comerciais funcionam até às 10 horas da noite, como algumas lojas, restaurantes, lanchonetes, e o transporte coletivo está ainda funcionando com horário reduzido, somente até às 19 horas. Isso vem dificultando para muitos dos nossos trabalhadores que trabalham no comércio, que acaba estendendo o horário e ficam desassistidos pelo transporte coletivo da maneira com que ele está funcionando atualmente. Nós sabemos das limitações, né, que a empresa tem para prestar o serviço, mas é hora de começar a rever o funcionamento do sistema de transporte, considerando essa reabertura do comércio. Eu trago isso aqui, foi uma demanda de uma moradora do bairro Ano Bom, quero até registrar aqui o nome dela, Cristiane, que sinalizou essa preocupação, e ela é uma dessas pessoas afetadas, porque ela trabalha no centro, no horário até às 10 horas, e a partir das 19 ela já não tem mais a prestação do serviço de transporte coletivo para atendê-la, não só ela, mas todos os trabalhadores que precisam, né, desse serviço. Então, eu gostaria de sugerir aqui, senhor presidente, que esse assunto seja tratado aqui na nossa comissão. Eu não sei qual que seria a maneira mais eficiente, se de repente nós podemos convidar o gerente da Valônia para vir até a nossa reunião, para falar da previsão de retorno à extensão do horário, ou até mesmo, presidente, eu posso até sugerir aqui uma diligência dessa nossa comissão, né, uma visita da nossa comissão até a empresa, e que lá nós possamos conversar com o gerente, o senhor Romeu, né, Fiuza, gerente da Valônia, sobre essa retomada dos horários, o funcionamento, né, do comércio e o atendimento à população que precisa, dentro desse horário, após as 19 horas, do transporte coletivo. Então, gostaria de fazer essa proposta aqui e deliberarmos qual seria a melhor maneira e a forma mais eficiente de nós tratarmos esse assunto, de modo que a população possa ser atendida o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renato, eu quero agradecer Vossa Excelência aí. É uma ideia excelente, e também já tínhamos recebido no nosso gabinete algumas solicitações, né, sobre essa questão. Eu tenho agendado, inclusive já com o Romeu, uma ida lá com ele, justamente para tratar sobre isso. Ele já tinha me adiantado que o secretário atual de Defesa Social, juntamente com o diretor de trânsito, estariam também reunindo com ele. Então reúne com eles primeiro, depois nos passa as informações para que possamos estar tranquilizando. Mas eu acho importantíssimo, eu acho que nós temos sim que passar tranquilidade na comunidade, e realmente é uma nova etapa, agora um novo ciclo, né? Então vamos que vamos atrás disso. Eu não sei se seria interessante, porque a casa aqui dentro a gente consegue gravar e as pessoas podem, né, assistir, pode estar com a gente já assistindo no momento. Lá a gente vai ter que fazer a visita, também é uma boa ideia, porém, uma coisa, depois a gente vai ter que trazer essa informação. Então eu acho que o convite seria uma coisa assim um pouco mais, acho que fica mais aconchegante, uma coisa mais que a gente possa estar apresentando realmente, né, e ficar registrado também. Eu acho que é importante essa questão do registro também, se o senhor, né, concordar com isso aí, a gente então faz através da nossa comissão um convite. Eu acho que o convite seria interessante tanto para o gerente, mas também para o secretário, se puder também, né. Eu acredito que já deve ter uma visão diferente do executivo com relação a esse momento, que eles devem ter discutido lá, e dessa forma nos trazer essa novidade. Tudo bem assim então? Mais alguma coisa? Regiane, mais alguma coisa? Então, nada mais havendo, dou por encerrada a 12ª reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Boa tarde a todos.